Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje, que saiu atrasadinho, mas saiu, né? Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites, tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã, via de regra às 11 da manhã, menos aquele dia que eu perco e não consigo fazer para as 11, né? Não consigo gravar no dia anterior, então não consegui nem hoje cedo também, mas está aqui. Mas, via de regra, todos os dias às 11 da manhã, de segunda a sexta, todos os dias, na verdade mesmo, tem relato. De segunda a sexta tem tipo ao vivo, de sábado coletânea de relatos, de domingo coletânea temática de relatos. 12:30 todos os dias é vídeo do Matheus. Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo outro, um especial. Fora aqueles vídeos, né, que vem aí para os membros, tem mais vídeos ainda para membros também. Não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa lojaassombrada.com.br e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, ok? Vamos ao relato de hoje, então, que é este: Morte e Vida Catarina. Tá? Cadê? Oi, Ana, Matheus, envio hoje em anexo um dos meus relatos e acredito que futuramente enviarei outros. Espero que o escolham para ser lido. De antemão, já me desculpo por ser meio longuinho. Beijos a toda a família. Ok, então beleza, vamos ler. Oi, Ana, meu nome é Fulana, tenho 43 anos, sou de São Paulo, capital, e fiquei protelando para mandar o meu relato. Mas depois de ver o especial sobre avisos de morte e um dos relatos de terça, do dia 10 de março agora de 2020, que falava sobre espíritos poderem nos tocar, eu tomei coragem e arrumei um tempinho para escrever este, que tem as duas coisas. Feita a introdução, vamos ao relato. Os nomes já estão trocados. Muito obrigada. No ano de 1998, com 22 anos, conheci a Catarina, por intermédio de uma amiga em comum que no fim das contas acabou servindo somente, como costumamos dizer, para nos aproximar, porque logo ela desapareceu das nossas vidas. Apesar do nome, ela não é uma Maria Catarina da vida, ok? Eu e a Catarina já fomos com a cara uma da outra, de cara. E com o passar dos meses, nossa amizade só se fortalecia, a ponto de nos considerarmos irmãs de alma. Após um ano de amizade, finalmente tive a oportunidade de conhecer sua família. Em um dia de festa em sua casa, conheci sua mãe, sua irmã, um de seus 2 irmãos e alguns de seus amigos. Na ocasião, seu outro irmão, o Reginaldo, não estava em casa e eu acabei o conhecendo 5 meses depois. Com o passar do tempo, acabei sendo aceita por todos como se fosse mais um membro da família. Quando conheci a Catarina, eu estava namorando há 6 anos e meu namorado já andava de mal a pior. Meu namoro, né? Eu já estava namorando há 6 anos e meu namoro já andava de mal a pior. Já havia tido traição no 4º ano de namoro e agora eu só o via se eu fosse em sua casa, pois ele não vinha mais na minha, ou quando eu ia a lugares em comum que frequentávamos, e aí eu dava de cara com ele lá. Ai, que namoro mais doido! Mas como nossos amigos eram os mesmos, eu morria de medo de terminar e ficar sozinha, sem amigos e enfiada em casa. E a Catarina brincava, dizendo que agora que eu tinha me misturado com a sua família, eu estava lascada, porque sua família tinha uma maldição que incluía o fato de todo mundo ser solteiro. Eu ria, mas até então eu não tinha noção de tudo que viveria junto àquela família. E tudo começou quando, em novembro daquele ano, finalmente conheci o Reginaldo, o irmão mais novo da Catarina. Aquele que não estava no dia em que conheci o restante de sua família. Quando o vi, no dia da festa de aniversário da mãe deles, meu estômago se encheu de borboletas. Para resumir, acabamos a noite juntos. E com o passar dos dias, me aproximei de seus amigos e me tornei parte da turma. Eu e Reginaldo não éramos um casal oficial, mas eventualmente ficávamos juntos. Após 2 semanas, finalmente tive coragem de terminar o meu namoro, que já estava morto, e só faltava mesmo um de nós 2 tomar coragem para enterrar o namoro. Eu ainda gostava dele, mas assim, não funcionávamos mais juntos.
E agora eu tinha meus próprios amigos e ainda um crush de brinde. Não havia mais desculpas, né? Após pouco tempo, fiz a imbecilidade de entrar em uma sociedade em um bar com o meu ex. Eu, que estava bem em relação à nossa separação, conseguindo até manter uma certa amizade saudável, comecei a me questionar se deveria mesmo ter terminado. Eu não conseguia me libertar dele, daquele sentimento que ainda martelava lá no fundo, me confundindo. Paralelamente, eu continuava saindo com a minha nova turma e ainda ficando eventualmente com o Reginaldo, de quem eu gostava muito, mas não conseguia me declarar. Eu não queria assumir nada, mesmo com os nossos amigos nos questionando por que a gente não namorava, e eu dizia que eu tinha medo de estragar a nossa amizade, e ele concordando com a cabeça. Mas, na verdade, eu não sabia o que eu queria, quem eu queria, e nem sabia se ele queria assumir alguma coisa também, porque não falávamos sobre isso. No fim, parece que tudo tem o seu porquê, né? Em uma noite eu tive um sonho. Sonhei que encontrava com o Reginaldo no meio da avenida que ficava próximo à sua casa. Ele estava em pé, próximo ao seu carro batido, todo machucado e rindo. Eu perguntava o que tinha acontecido, apavorada, e ele não falava nada, ele só ria. Acordei angustiada e preocupada porque ao longo da minha vida eu já havia tido algumas experiências sobrenaturais e sonhos reveladores que, via de regra, eu só conseguia entender e fazer a ligação após o acontecimento na vida real. Por via das dúvidas, contei meu sonho para todo mundo que pude, porque ouvi dizer que se você contasse um sonho para pelo menos 3 pessoas, ele não se realizaria. Contei inclusive para o Reginaldo. E ele me disse que se ele se envolvesse em um acidente, provavelmente ele ia rir mesmo. Lógico que pedi para ele ter cuidado. Mesmo porque ele não era o melhor dos motoristas e já havia se envolvido em pequenos acidentes e alguns outros sustos. Um mês se passou e numa sexta-feira de madrugada, após fecharmos o bar no qual eu e meu ex éramos sócios, eu estava ajeitando um canto para dormir lá mesmo devido ao horário. E a Catarina estava dormindo na casa do seu namorado secreto, que era relativamente próximo ao bar. Então meu celular tocou. Era a irmã da Catarina me perguntando se eu sabia onde ela estava, porque não estava conseguindo falar com ela. Me pediu para tentar encontrá-la, porque havia acontecido algo horrível. E chorando, me contou que seu irmão Reginaldo havia sofrido um acidente de carro e que, infelizmente, havia falecido. Ele tinha 21 anos. Eu e a Catarina havíamos feito uma promessa de jamais mentirmos uma para outra, mas quando consegui entrar em contato com ela, ao ligar para o seu namorado, eu não tive coragem de lhe contar toda a verdade. Só falei que seu irmão havia sofrido um acidente de carro e pedi para que fosse ao hospital para onde ele havia sido levado. Mas ela já desconfiava do pior. Seu histórico familiar de tragédias, que fiquei conhecendo depois, não lhe permitia ser otimista. Ela já havia perdido outros 2 irmãos e o Reginaldo não seria o último. Meu Deus! A notícia da morte do Reginaldo abriu um buraco sob os meus pés e no meu coração. Eu lembrei do meu sonho. O acidente havia ocorrido em uma avenida paralela àquela que eu havia sonhado que tínhamos nos encontrado. As horas que se seguiram, desde que nós todos, amigos e familiares, nos encontramos no hospital onde o Reginaldo estava aguardando a liberação, foram de revolta, tristeza, rios de lágrimas, e lá me desculpei com a Catarina por não ter tido coragem de lhe contar a verdade, quebrando a nossa promessa. O que estava me deixando muito mal, mas naquele momento isso era só uma bobagem. No velório, eu estava, além de muito triste, muito zangada com o Reginaldo porque ele não havia tomado cuidado, já que boatos circulavam de que ele havia se acidentado em um racha. Sabe aquelas corridas clandestinas de carro? Ele estava com o carro já vendido, ele ia entregar ao novo dono segunda-feira e na sexta-feira saiu de casa tarde da noite, onde estava já pronto para dormir, para participar de um racha. Ninguém conseguia entender.
e muito menos aceitar que ele seria tão estúpido e irresponsável, já que ele nunca tinha mostrado o menor interesse pelo assunto de tirar racha. Mas enfim, só sabíamos com certeza que ele havia sido encontrado sozinho, com o carro batido num poste e ele desacordado. Envolta nesse clima tão triste, pesado e rancoroso também, eu brigava com Deus e me perguntava de que adiantava eu ter esses sonhos se não serviam para mudar nada, muito menos para amenizar a dor quando se tornavam reais. Não podiam fazer evitar e não preparavam. Eu tinha contado ao Reginaldo e não serviu de nada. Olha, eu era tristeza e raiva naquela sala de velório. E aos olhos de todos, Reginaldo parecia exibir um pequeno sorriso. Se me envolvesse em um acidente, provavelmente eu ia rir mesmo. Ele tinha dito quando lhe contei aquele sonho. No decorrer da madrugada, não havia mais tantas daquelas pessoas que o conheciam, que eram muitas e que foram dar seu adeus. Restava ali a família e os amigos mais próximos. Então me levantei de onde estava, uma das cadeiras que estavam posicionadas em frente à parede, nos dois lados do caixão, e me dirigi a um pequeno recuo, para a mesinha de café nos fundos, à cabeceira do caixão, ficando de costas para o salão. Enquanto estava de cabeça baixa, me servindo do café, ouvi passos vindos do meu lado esquerdo, como se alguém andasse em minha direção. O barulho era alto, como se os sapatos que a pessoa usava tivessem saltos altos ou a sola fosse de um material muito duro. Os passos pararam atrás de mim. Como eu estava naquele pequeno recuo, eu não vi ninguém, nem pela minha visão periférica. Senti uma mão segurar meu ombro esquerdo e dar um leve apertão, que interpretei como um gesto de consolo. Até fiz menção de encostar a minha cabeça ou de olhar para a mão, mas não o fiz. Então a mão foi retirada do meu ombro e ouvi os passos indo em direção à entrada da sala do velório, que era em linha reta, atrás de mim. Após ouvir uns 3 ou 4 passos, me virei para ver quem havia ido ali até mim. E não tinha ninguém de pé. Fiquei paralisada com o café na mão e devia estar com a cara mais estranha do mundo, porque as pessoas começaram a olhar para mim. Passei os olhos pelos sapatos de todo mundo que estava sentado, pois as pessoas poderiam ter se sentado, né? Pois essa pessoa poderia ter se sentado. Mas não havia ninguém de sapato, de salto alto e nem de sapato que parecia produzir aquele barulho alto, que chegou até a ecoar no salão. Fui em direção a uma garota de quem era mais próximo daquela nova turma com quem passei a andar e lhe perguntei se ela tinha ido lá onde eu estava pegando café, pois apertar daquela maneira meu ombro me pareceu algo que ela faria. Mas ela me disse que não. Perguntei então se ela tinha visto se alguém tinha ido lá e ela disse que não também, que eu estava o tempo todo sozinha naquele canto. A única reação que eu tive foi, num rompante de lágrimas e mãos tremendo, dizer: eu acho que eu preciso dormir um pouco. Eu só podia ser cansaço, né? Mas até hoje não faço ideia do que foi aquilo. O que se seguiu depois, naquela madrugada, no dia seguinte, no velório e até nos outros dias que se seguiram, hoje é um borrão, com alguns flashes de memória. Mas me lembro muito bem do que eu sentia. E me lembro muito bem do que a morte dele fez a todos. Até hoje, costumamos dizer que a morte do Reginaldo foi um divisor de águas para toda a família e para os amigos mais próximos. Nossas vidas mudaram radicalmente depois daquele fatídico dia. Tempos depois, a Catarina sonhou com o Reginaldo. E no sonho ele lhe dizia que não estava num racha naquela noite. Fato é que nunca teremos certeza da verdade. E ela também me contou que na semana que aconteceu o acidente, ela e seu irmão tiveram uma longa conversa, coisa que quase nunca acontecia, e o teor dessa conversa era a espiritualidade. Ele perguntava o que será que tinha do outro lado, se havia outro lado e o que será que aconteceria quando morrêssemos. E me lembrei que naquela mesma semana, na segunda-feira que antecedeu o acidente, acordei na sala da casa deles,
com o barulho do Reginaldo circulando pelos cômodos, se preparando para sair para o trabalho. Eu abri meus olhos e o vi na porta de saída e ele me olhou. Meu Deus, como ele estava lindo! Mais lindo do que em qualquer outro dia. Parecia até emanar um brilho próprio. Eu lhe disse o quanto ele estava lindo naquela manhã e ele abriu um sorriso enorme e me disse obrigado e se foi. E no final daquela semana, se foi para não voltar mais e para nos deixar cheios de perguntas que jamais seriam respondidas. Quanto a mim, depois de tudo isso, me revoltei com Deus e pedi que não me mostrasse mais nada, que eu não queria saber de mais nada, eu não queria ver mais nada, porque nada daquilo servia de absolutamente nada. Ficamos um tempo de mal, mas com o passar dos anos nossa relação tem melhorado. E os sonhos aos poucos foram voltando. Uma revelaçãozinha aqui. Uma revelaçãozinha aqui, outra ali. Meu estado civil continua solteira, entre aspas. Mas pelo menos estou em um namoro que já dura quase uma década. E estou muito feliz. Nossa, um namoro de uma década. Solteira, entendi o aspas. Uma década, enfim. A Catarina se casou alguns anos depois com aquele mesmo namorado secreto. Fui sua madrinha e somos amigas e irmãs até hoje. Embora tenhamos nos afastado um pouco, principalmente comparado ao grude que éramos há 20 anos atrás. Coisa normal da vida adulta. Mas quando lhe mando mensagem perguntando se tá tudo bem, ou quando pergunto se eu posso ligar para ela, ela já fica de orelha em pé, porque imagina que eu andei sonhando com alguma coisa. E às vezes realmente é esse o caso. Depois desse episódio, muitas outras coisas aconteceram que nos fazem acreditar que eu tenho uma ligação com ela e com a sua família, que vai além do que podemos explicar. Algo sobrenatural ou de outras vidas. E, infelizmente, parece realmente que a família da Catarina sofre algum tipo de maldição. Esse relato é só um de tantas histórias trágicas vividas de geração em geração, que chega ao ponto dela dizer que quando está tudo bem e tranquilo, ela tem até medo do que está por vir. Me desculpe pelo relato longo, mas espero que seja interessante a vocês e aos assombrados. Me despeço por aqui, mesmo porque já são 3 da manhã e ainda vou tomar banho. Ai, que friozinho na barriga. Beijo para você, pro Matheus e para as crianças lindas. Muito obrigada, um beijo para você. E sim, então parece que o que antecede a morte, e a gente só se dá conta depois, né, que algumas coisas fazem sentido, que antecedem a morte. Ele veio em sonho e disse que não estava num racha. Pode ser que realmente ele queira explicar que ele não estava num racha, para você não ficar brava com ele, ou sei lá, para as pessoas não acharem que ele estava num racha. Às vezes foi algum outro motivo, sabe-se lá o quê. Como você disse, perguntas que não terão respostas, talvez. E quem foi lá dar aquele aperto de consolo? Pode ter sido ele, não pode? Ou algum outro parente já falecido que foi lá recebê-lo, ou não sei, já tá tarde para recebê-lo, ou ele mesmo, eu não sei, eu penso algo assim. Triste, né? Muito novo, cheio de vida, mas isso parece que realmente parece. Eu conheço algumas famílias que realmente parece que há uma maldição, porque só tem tragédia. Eu não sei se é resultado de alguma coisa que alguém fez de ruim nessa vida mesmo e as outras gerações colhem, se é coisa de vida passada que a galera vem pra cá pra resolver tudo, tem que passar por isso pra aprender. Eu não sei, gente. Eu sei que realmente parece maldição, porque não é possível ter tanta tragédia na família, sabe? Você fica assim, gente, mas de novo, mas aconteceu isso, mas isso também, né? É triste. Pessoas boas, às vezes. Bom, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê logo mais. Beijos e fui!